a questão da agilidade nos processos de aquisição, de compras e etc. E sendo em se tratando de hospital, onde os gastos são altos, eu pergunto se a empresa pública, se ela está dispensada de licitação, que parece-me que não. Então eu quero saber se realmente resolve todos os problemas. Então estou trazendo uma dúvida, né, dentre tantas outras que já foram colocadas aqui. Pelo que eu percebi das discussões até agora aqui, há uma proposição aqui apresentada por vários conselheiros e por outros que manifestaram aqui, de que a discussão seja prorrogada e que seja melhor debatida essa questão. Nessa perspectiva, eu gostaria de ver aqui, na próxima discussão que nós vamos fazer, um diagnóstico dos 26 hospitais que já aderiram à EBSER, por aqueles que se posicionam contra e por quem se posiciona a favor. Porque eu acho que esse é um elemento, sim, que a gente vai ter em mãos para analisar. E uma outra questão, que também volta e meia ela vem aqui e é questionada, é a questão do contrato. Então eu quero pedir aqui ao Gibran, que representa a Fazubra, ao Flávio aqui da ADUF e a Patinha do Sint, que as assessorias jurídicas desses sindicatos apresentem uma análise jurídica desse contrato. Porque não dá só para a gente ficar questionando de um lado e de outro, se a gente não tiver uma análise na mão, porque nós estamos falando de algo que eu, por exemplo, não tenho competência para analisar. Talvez o doutor Pedro Sérgio pela formação, talvez outros que tenham conhecimento da área jurídica, e acho que também essa é a dúvida de outros conselheiros. Então eu gostaria de que para a próxima reunião a gente tivesse em mão um diagnóstico dos hospitais, dos 26 em que já está implantada a EBSER, tá certo? E uma análise jurídica, então, para contrapor os argumentos jurídicos que já foram colocados aqui, pela Fazubra ou pelos sindicatos que representam as nossas categorias. Obrigado. Obrigado, Pedro. Rafael. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rafael Godinho, eu sou acadêmico do curso de Direito da cidade de Goiás e membro desse conselho. Primeiramente, eu queria perguntar ao reitor, aos conselheiros, qual que é o problema de democratizar o debate, né? A gente tende a ganhar com isso, a gente tende a crescer com isso, né? A articular toda a comunidade acadêmica para se envolver, né, com os debates que discutem o futuro e os rumos da nossa universidade, né? Isso, inclusive, deve ser um compromisso nosso de democratizar o debate, né? O senhor tem medo de democratizar o debate? Né? A gente tem, por coerência e por compromisso com a universidade, a gente tem que democratizar o debate. Outra coisa, né? Qual que é o problema em desenvolver um maior entendimento sobre tudo isso? Né? E para desenvolver esse maior entendimento sobre o que significa a EBSER, a gente precisa democratizar o debate, né? E talvez tirar daqui, dessa reunião, uma comissão para organizar esse debate e para pensar como vai se dar isso. Outra coisa, sobre talvez eu quero questionar um pouco a legitimidade dessa reunião, né? O MEC deu 90 dias para a gente aplicar o novo estatuto, o novo regimento da UFG, né? E esse prazo ele se extinguiu, né? Então, assim, qual que é a legitimidade desse conselho? Né, se a gente não aplicou ainda esse estatuto, que deveria, né, já ser aplicado. Por último, me parece que os conselheiros não fizeram o debate, né, esse debate sobre a EBSER, com os pares que vocês representam. Né, porque a gente não pode vir aqui externalizar as nossas posições individuais, né, porque a gente foi eleito pela comunidade, para representar a comunidade nesse conselho. Né? Não dá para vocês virem aqui, né, num ato extremamente corporativista e pessoal, externalizando a posição individual de vocês. Pessoal, a gente tem que ter coerência.
A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Inclusive eu quero ter tempo para discutir com a comunidade que eu represento. Eu quero ter tempo para discutir com o pessoal da cidade de Goiás o que é EBSER. Por que, professor Café? Isso aqui diz respeito à universidade, né? Por exemplo, o senhor não faz direito, né? Mas certamente o senhor discute acesso à justiça, né? E eu não vou dizer que o senhor não pode discutir acesso à justiça porque o senhor não faz direito, entendeu? O seu argumento é extremamente válido. Vazio de sentido. A EBSER não é uma política pontual. Ela faz parte de um pacote que está colocado para a universidade. Ela é uma tendência que está colocada para a universidade de privatização e precarização da universidade. Então tá bom, eu vou terminar aqui antes que o professor atropele minha fala. Não atropela não. Nós temos que... Por favor, eu tenho que esclarecer vários pontos. Por favor, o debate, esse debate foi... Você quer completar ainda sua fala? Você tem mais alguma coisa para falar? Pronto. Complete então, por favor. Só para encaminhar, o senhor, espera eu falar aí, depois eu falo. Olha só para encaminhar, eu quero defender aqui a democratização desse debate e tirar daqui dessa reunião a organização de uma comissão, né, para talvez pensar num plebiscito. A gente não pode ter medo, professor Orlando, de discutir isso com a comunidade externa, que não pode ser externa à universidade. O povo tem que estar discutindo com a gente. Obrigado. É isso. Vou repetir, já foi dito aqui, mas volta e meia, volta ao mesmo argumento. Esse debate acontece na universidade desde 2011 ou antes dele. Esse conselho é o conselho mais democrático dessa universidade. Por favor, as pessoas estão aqui porque foram eleitas pelos seus pares. Nós vivemos uma democracia representativa. Então respeitem esse conselho. Não chamem esse conselho de não democrático. Esse é o conselho democrático dessa universidade. Então, por favor, respeitem esse conselho. Outra coisa, você questionou a legitimidade desse conselho. Esse conselho existe no novo estatuto e o prazo de 90 dias, ampliado por mais 90, fomos nós. Isso é autonomia nossa definir a transição para o novo estatuto. Esse é um processo, isso não é MEC, não é ninguém, somos nós. Esse conselho aqui se deu o prazo para fazer a transição. Portanto, esse conselho é legítimo. E eu aproveito essa oportunidade para dizer que nós fomos surpreendidos na segunda-feira por uma representação do SINT, que foi à Justiça, para proibir a realização do Conselho Universitário da última reunião, da última sexta-feira, do dia 14. O SINT foi à Justiça para impedir que aquela reunião fosse realizada. Nós não tivemos uma decisão liminar do juiz, e se tivéssemos, nós a caçaríamos, porque isso é uma afronta à democracia, é uma afronta à autonomia universitária. É uma pena, é uma tristeza e uma decepção. O nosso sindicato e o meu sindicato, o SINT, vocês não
Nós já vivemos nesse país um regime autoritário que cassou o nosso Congresso, que fechou o nosso Congresso. Nós não vamos permitir que esse Congresso nosso, que é o órgão superior dessa universidade, seja fechado, que as suas decisões sejam cassadas. Esse conselho, sim, é que tem a autoridade, que tem a prerrogativa estatutária de tomar as decisões dessa universidade, e assim o fez em todas as situações e o fará nessa situação. Se esse conselho quiser, eu vou colocar isso em discussão. Se alguns de vocês fizerem proposta, querem um plebiscito, vou perguntar a esse conselho, porque eu sou um democrata, diferentemente de vocês. Eu vou consultar a esse plenário. Se esse plenário quiser abrir mão da sua prerrogativa estatutária, democrática, de decidir, ele que o faça. Mas aqui se pratica a democracia e, infelizmente, tentaram nos caçar essa democracia praticada aqui. O senhor está em o senhor, por favor, peça a palavra novamente esse conselho. Companheiros, todos nós temos o direito de lançar mão dos instrumentos que nós achamos que são suficientes para a gente defender o projeto, a proposta. Nós não pedimos para caçar o conselho. Não, olha, e aí dá um minutinho, Geraldo. Certo? Porque isso não é verdade. Nós não pedimos para caçar o conselho. Isso não é real. Na próxima reunião do Consune, aliás, nós vamos pegar então a petição, divulgar na universidade inteira o que foi feito. O que nós solicitamos é que não fosse votado naquele dia. Precisava de debate, como continuar de debate. Não fosse realizado a reunião. O que precisa de mais debate, aprofundar a discussão. E isso sim foi pedido. E isso sim é direito. Porque nós estamos defendendo essa universidade. A gente não está defendendo aqui nenhuma empresa de serviços hospitalares. A gente está defendendo. Nós pedimos sim debate. A gente pediu. Realizamos 2 grandes seminários. Trouxemos o pessoal de Brasília. Não foi um membro do Consune nos 2 seminários para debater com a gente. A administração central da universidade não foi na reunião para debater com a gente, nos 2 seminários que nós fizemos dentro da faculdade de medicina. Portanto, não houve debate. Um no mês de junho e o outro agora na semana passada. Não foi, a administração da universidade não foi. Aí nós só queríamos garantir o direito do debate. Obrigado. Inscrições. Gabriel, por favor. Por favor, Eduardo. Houve um ato contra a EBSERH chamado de audiência pública. Não era um debate. Era um ato público contra a EBSERH. Por favor. O senhor está falando que a Assembleia Legislativa não é legítima para chamar audiência pública? Foi o que ela chamou e a administração não foi. Reconheça os seus atos. Eu fui convidado para ir e eu não fui. Eu não sou obrigado a ir. Eu não fui obrigado. Por favor. Pessoal, por favor. Nós estamos fazendo um debate aqui nesse ambiente. Por favor, pessoal, é o seguinte, por favor. Pessoal, olha é o seguinte, nós estamos caminhando para o teto dessa reunião. Nós temos 4 colegas inscritos, tá? O Gabriel, o Robson, eu sou o Luiz Melo e o Cássio. Para encerrar as inscrições, né? Ok? As 4 foram falas, tá certo? A gente solicita que nós
ouvimos os 4 últimos colegas e a gente caminha para a reunião, ok? Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas aqui. Eu sou Gabriel, sou conselheiro estudantil, sou estudante de psicologia. E antes de começar a falar, eu queria falar diretamente com o reitor aqui, que é muito ruim uma assembleia em que todas as falas você tem que fazer um comentário sobre. Com todo respeito, a mesa deve tocar a assembleia. Agora todo mundo que fala tem uma contra-resposta. Então assim, temos inscrições aqui, estamos esperando para falar. E continuando isso, eu vou discordar de você na medida que você fala que o debate é desde 2012. Se o debate é desde 2012, então vários conselheiros aqui, inclusive diretores de unidade, estão totalmente por fora da vida da universidade. Porque vários diretores aqui pediram, segundo suas unidades, que o debate fosse estendido. Então, se esse debate foi feito, foi entre a reitoria e a IBCE. Ditas essas palavras, agora eu vou tentar me dirigir um pouco mais aos conselheiros, aqueles que foram eleitos ou estão aqui representando as suas unidades. E um conselheiro, inclusive o professor o professor Café, ele disse que não tem muito conhecimento sobre o assunto, que não é da área dele e que as pessoas da área da saúde têm mais conhecimento. Tô mentindo, você pode falar. Falei que não era um assunto que pertencia a toda a universidade, que pertencia mais à área da saúde e ao HC. É isso que eu falei. Faço minhas as palavras que o professor acabou de dizer aqui. Nesse sentido, o que nós temos? Nós temos um HC que a direção fala uma coisa, os profissionais falam outra. E aí? Que palavra que nós vamos chegar e falar? Não, esse é um discurso de autoridade, porque esse aqui tem o poder, esse aqui vai lá e fala melhor do que todo mundo, ele realmente sabe tudo sobre o HC. Os profissionais não. Qual a via de debate que está colocada aí? Entre esses sujeitos, inclusive, qual a via de debate que tem entre a direção do HC e os funcionários? Porque se fosse tão bom, então pergunta os funcionários lá, faz só lá no HC a votação e vê. Eles querem ou não? Porque se os problemas são tão evidentes, por que os profissionais do HC não vêm? Eles são lutadores contra a saúde pública. E digo isso porque eu sou estudante de psicologia, que é uma ciência que também pertence à área da saúde, e muitos de nós aqui, né, digo, os professores aqui estudaram vários anos, né, estudam vários anos para chegar a uma conclusão. E não dá, gente. Não dá para uma apresentação de PowerPoint, porque com vídeos e imagens até a Glória Pires convence que o nosso estado é o melhor do mundo. Não dá para ter em PowerPoint e tomar as conclusões. Isso é procedimento científico de todos os pesquisadores aqui que estudaram vários anos em diversas áreas, sobre diversas metodologias. Nenhuma delas toma a conclusão com uma apresentação. Não é nem um estudo profundo. E devo dizer que aqui tem um objeto que está sendo esquecido no debate há muito tempo, que todos nós aqui temos a cor. Todos aqui falam que a preocupação central é com o HC. Aqui, nós não estamos debatendo o HC, nós estamos debatendo sim ou não a EBSER. A gente já pulou uma etapa de processo de pesquisa, de procedimento de pesquisa. A gente parte do nosso objeto. O objeto é o HC. Ninguém aqui colocou em debate, o problema do HC é esse. Nós, enquanto sujeitos pensantes da universidade, sujeitos proponentes da sociedade, né, e não aceitantes de tudo que aquilo nos vem, deveríamos então pensar quais são as nossas alternativas para o HC. Aqui a gente pulou algumas etapas e está debatendo o contrato. E aí eu devo discordar de novo do reitor, porque nenhum contrato de assinatura de locação de veículo se assina sem lei. Então não tem como a gente assinar um contrato sem lei inteiro. Não tem como. É totalmente inviável. E além disso, eu acho que as cláusulas do contrato nós precisamos debater sim. O que está acontecendo aqui, e aí às vezes fica essa posição que inviabiliza o diálogo em algumas vezes, é o seguinte: precisamos criar um grupo aqui e que esse grupo contemple pessoas que querem a EBSER e que não querem. Isso pouco importa. Que tenhamos um grupo aqui que pense qual será
a metodologia de debate para esclarecer essa questão. Essa é a proposta. Temos vários professores aqui que podem chegar e falar: ó, com essa metodologia não vai ter ninguém que vai acusar a gente de não ter feito debate. Façam isso. Gabriel, pode concluir. Façam isso, né? E isso contempla, inclusive, a gente estudar quais são as promessas que a EBSER tem, como ela tem sido implementada, né? Tem pontos favoráveis, tem contra, mas vamos fazer o debate. E acho que nós aqui, com certeza, sim, temos como condição de pensar qual a melhor forma de debate. Porque aqui, a gente tá claro que não está rolando, que não está indo, né? Então, a proposta concreta, e digo também que a proposta do plebiscito foi feita na reunião anterior e não foi contemplada pela mesa, mas a proposta concreta é que se forme uma comissão com os conselheiros aqui para encaminhar a metodologia de discussão desse debate. Esses conselheiros eleitos, representantes de unidade, têm sim autonomia de decidir algo tão importante e dizer como nós iremos decidir, antes de atropelar e falar sim ou não. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Robson, diretor da Escola de Agronomia, também numa área um pouco distante da área de educação, como o colega apresentou, mas a gente vivencia na nossa área também problemas semelhantes aos problemas vivenciados na área da saúde. Então, sou solidário aos colegas diretores que têm problemas que se potencializam bastante em relação aos problemas que eu vivo lá. Não quero fazer nenhuma definição que possa fazer uma indicação de um caminho ou outro. Eu acho que a gente já teve informações importantes aqui hoje e foi bastante salutar tê-las contrárias e a favor à EBSER. E eu deixei a minha fala assim para o final, entendendo que ela é muito simples, mas espero que ela ajude a gente, como algumas outras falas nos ajudaram. Que é no seguinte sentido: nós temos uma relação direta com uma empresa que foi citada no início da fala aqui, e na construção que eu venho fazendo com relação a qual posicionamento eu vou ter, dado a seriedade que é o caso, me chamou bastante a atenção a comparação da EBSER com a Embrapa. Eu preciso então dar um depoimento com relação à nossa relação com a Embrapa. Então, não foi uma empresa construída para nos dar um apoio e ensino. Não é esse o objetivo da empresa. Mas a gente tem uma relação de pelo menos 20 ou mais, quase 30 anos com a empresa, que é inquestionável a importância dessa empresa, que tem os moldes então da EBSER e que nos ajuda e nos possibilita. Tem talvez alguns de nossos alunos aí que fazem estágio, que desenvolvem pesquisa dentro da empresa, que é então uma empresa parecida com a EBSER e que nos deixa as portas abertas para essa inserção que a gente tanto procura, de forma muito positiva. Eu não imaginaria o trabalho da universidade, da Escola de Agronomia, sem essa parceria, porque ela realmente funcionou. E a Embrapa funcionou. Não estou dizendo que a EBSER é a Embrapa. Estou dizendo que foi comentado essa relação. Se essa relação foi apresentada para desconstruir o quanto pode ser importante a EBSER, acho que no meu caso ela veio trazer a sustentação de que é importante então. E nesse caminho eu queria fazer só mais uma colocação, porque realmente nós estamos aqui buscando o melhor entendimento sobre pontos importantes lá no minuto, ou de fatores que estão sendo levantados que às vezes a gente não entende perfeitamente. Eu tenho sido questionado por alguns alunos, por alguns funcionários,
na escola sobre algumas informações, e a pergunta é, professor ou o Robson diretamente, é verdade isso? E me chamou bastante a atenção uma reportagem que saiu no G1 ontem, falando sobre a manifestação que aconteceu aqui na universidade. E lá tem uma parte que diz que a empresa vai contratar sem a execução de concurso público. Essas informações não nos trazem ganhos. Não é verdade isso, a não ser que eu esteja enganado. Então, essas informações truncadas nos atrapalham bastante. E eu gostaria de agradecer a todos aqueles que nos trouxeram informações importantes, que a gente pudesse somar aquelas que a gente já buscou junto aos documentos, a informações extras que eu tenho certeza que os conselheiros fizeram com muita propriedade para que a gente tomasse uma decisão, né? Muito obrigado. Obrigado, Robson. Luiz Melo. Eu cumpri o tempo. Eu tenho 3 dúvidas, né? Assim, a primeira é que eu passei os olhos muito rapidamente sobre o documento relativo ao FRJ, que eu recebi agora, né? A gente teve condições de lê-lo anteriormente, e na confusão daqui não é nada fácil também se concentrar e ler, e eu confesso que eu não encontrei uma proposta. Eu encontrei um conjunto de críticas à proposta da EBSER. Então eu estou muito curioso para saber qual é a alternativa que a UFRJ está propondo. Então acho que isso é um elemento muito importante para a discussão, porque a única alternativa que até agora foi apresentada à proposta da EBSER é o modelo da UFRJ. Então, se esse modelo funcionar, eu quero muito conhecê-lo, porque eu acho que muda todo o paradigma do debate. Porque, por enquanto, está assim, ou adere ou não adere. A gente não tem um plano B, né? Perguntou-se qual é o plano B? Não tem. Então, talvez a UFRJ seja o plano B. Então, eu acho que a gente poderia conhecer mais a proposta da UFRJ. Por outro lado, é prerrogativa da União qualquer projeto de lei que implique aumento de gastos, como é a contratação de servidores públicos federais. Então não adianta a gente convidar os nossos parlamentares para virem aqui ou pedir a eles que apresentem um projeto de lei criando esses cargos, porque não vai para frente. Quem tem essa prerrogativa é só a Presidência da República, que vai mandar um projeto de lei, se quiser, para o Congresso, que o aprovará ou não. Só que com a alternativa já aprovada na forma da lei que criou a EBSER, a sinalização do governo parece não ser essa. Então, talvez, se eu não entendi equivocadamente, não existe a possibilidade de fazer concursos para substituir as pessoas da Fundac. Mas se a UFRJ encontrou uma solução que não seja apenas substituir as pessoas que já são do regime jurídico único, aposentadas, por outras no regime jurídico único, é um ganho. Eu gostaria realmente de conhecer essa proposta. Além disso, eu queria pedir, e aí eu falo como pró-reitor de graduação mesmo, que as minhas colegas diretoras e o professor Fernando, vice-diretor aqui presente, provavelmente não vai dar tempo de ser feito isso hoje, né? Já são 5h30, esclarecessem quais são os impactos da criação, não é da criação, né? Da adesão da universidade ao modelo de gestão da EBSER para o ensino. Falou-se muito que o HC é um hospital escola, e obviamente que o é. Só que além disso é um hospital de referência para as doenças mais graves no estado de Goiás e talvez no centro-oeste e no norte. Então a gente não só atende a população, mas atende a população em situação dramática, que outros hospitais não conseguem cobrir o tipo de demanda, e além disso a gente forma os nossos estudantes para aquelas especialidades ali. Então, de fato, a adesão à EBSER comprometerá a qualidade do ensino? Isso é uma pergunta. Não, acho que não é para responder assim. Eu queria saber quem trabalha dentro do HC, na prática hoje e na perspectiva da adesão à EBSER. E aí eu acho que a proposta que o Pedro Cruz fez de conhecer a experiência dos outros hospitais, além da solução alternativa da UFRJ, é muito interessante. Porque a gente trouxe, de fato, o exemplo da UNB, a gente não sabe quais são.